Eu via que muita gente deixava de pedir no delivery porque só tinha doce. E muitos homens queriam pedir e rachar até a taxa de entrega e não tinha nada de... Sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Facas Podcast. Eu sou a Nicole. E eu sou o Gabriel. E agora a gente vai falar um pouquinho do nosso apoiador. Nosso principal apoiador é o Gastronomia Univag, com nota 5 no MEC, uma das melhores faculdades do Mato Grosso. E hoje, um episódio especial, a gente trazendo a convidada Priscila Brown, dona da Browns Doceria. Seja muito bem-vinda, Priscila. Obrigada pelo convite. E aí, bater um papo, contar um pouquinho da sua história, de como tudo começou. Vamos falar de como tudo que começou. Que não é de hoje, né? Não, é desde 2007. Desde 2007. E como que foi o começo de... Como que surgiu a ideia, ou como que foi toda essa trajetória até hoje? Na verdade, eu sempre gostei de cozinhar, né? Sempre fui apaixonada. Desde criança, eu sempre gostei muito de cozinha. Na verdade, eu gostava de comer, né? Então... Uma coisa leva a outra. Exatamente. Então, eu tinha muita vontade de comer coisa gostosa. Na minha casa, ninguém cozinhava. Então, minha mãe não cozinhava, minha avó não cozinhava. Então, eu queria comer ao meu modo, né? Eu não queria comer eu queria comer vários, eu queria saber fazer, né? Então, eu não queria ficar limitada, eu só posso comer a hora que eu for na padaria e tal. E ali eu comecei uma saga, né? Desde criança, tentando descobrir como que eu fazia quibe, bolo, coxinha. Eram coisas que eu era muito apaixonada. Sempre gostei muito de fazer peixe, né? Eu sempre gostei muito do peixe daqui de Cuiabá. Meu padrasto cozinhava muito bem, então eu aprendi algumas coisas com ele. E a minha avó sempre cozinhou muito bem. Mas nunca trabalhei com isso, porque na minha época não se falava muito sobre trabalhar com a gastronomia, né? Eu não tinha nem muita noção do que era trabalhar com comida. E aí eu fiz a faculdade de biomedicina. Só que na época de escola, eu comecei a vender trufa. Vender aleatório, não tinha propósito, não tinha nada, é porque eu via a menina vendendo. E eu também sempre gostei muito de vender. Eu sempre gostei de vender alguma coisa, fazer dinheiro com a venda. Sim. Não importava o que fosse, né? E aí eu vi a menina vendendo muita trufa lá no Sim, ela levou ali um isoporzinho, o pessoal em cima dela. Eu falei, rapaz, o negócio vende, né? E eu comecei, aí eu levei 11 trufas. Uma colega minha ofereceu no primeiro dia, porque eu tava com vergonha. E aí eu peguei gosto, porque eu vi ela vender. Aí ela falou assim, Pri, foi? Aí eu falei, opa, agora eu quero. Aí eu comecei fazendo 11 trufas, 20 trufas, tiraram a gente de dentro da sala de aula, porque estava tumultuando, fomos pro corredor, a gente começou a atingir outras salas, aí a gente começou a vender 25 trufas, eu falava gente porque as minhas amigas me ajudavam, né? Aí a gente vendia 30 trufas, aí nos levaram para quadra, e no que levaram a gente para quadra, aí eu vendia muita trufa, então eu vendia em torno de 200 a 220 trufas por dia. Eu não vendia mais porque eu não conseguia fazer mais. Por quê? Porque 80 trufas eu entregava todos os dias na porta da escola para minha colega subir pro ITA. Não sei se vocês conhecem, né? O Sim tinha o ITA, que era integral. E aí, um dia, minha colega falou, quero vender sua trufa. Eu falei, então tá, fui lá, comprei um isoporzinho pra ela, comprei as trufas pra ela, falei, toma aqui 10, vendi tudo, amanhã eu quero 20, falei, então toma 20, vendi tudo, 40, batemos o pé no 80. Mas aí ela vendia pra... Dentro do ITA lá em cima. Os lucros iam pra você ou vocês dividiam os lucros? Não, eu vendia pra ela por um valor X e ela vendia mais caro lá em cima e eu vendia mais barato embaixo. Então, a gente ficava em locais separados. Então, todos os dias eu encontrava com ela na porta, ali na rampa do Sim. Eu entregava as 80 trufas, ela botava no isoporzinho dela e ela subia. E eu ficava com as minhas 220 para vender na quadra. Quando eu saí da escola, que eu fui para a faculdade, eu continuei vendendo porque eu fazia um trocado. Eu fui para Brasília para fazer pós-graduação. E lá a minha intenção era fazer pós-graduação em imagem, né, na área de ressonância, porque eu já tinha trabalhado com ressonância aqui. Só que quando eu cheguei lá, foi bem na época do impeachment da Dilma, então meu pai perdeu o emprego, eu não consegui emprego de jeito nenhum lá na área, em nenhuma das áreas que eu tentasse, shopping, vendedor, nada, eu não conseguia nada. Eu trabalhava com evento lá, como promotora de evento. E aí eu resolvi fazer bolo. Falei, pai, vamos fazer alguma coisa. Meu pai sempre cozinhou também. Falei, vamos fazer alguma coisa. Então meu pai desossava a carne e vendia frango recheado, linguiça, massa de quibe, e eu fazia bolos caseiros.
Aí, chegou no final do ano, não tinha dado certo, falei, vou voltar para Cuiabá. Voltei para Cuiabá, com 2 dias eu arrumei um emprego na área de laboratório veterinário. E eu voltei a vender meu doce. Só que naquele ano foi um pouquinho diferente. Aí naquele ano, uma amiga minha falou assim, Pri, você tinha que ter um Instagram. Eu falei, não, mas eu só faço um brigadeirozinho, um negocinho. Doce. Naquela Ela, não. época também não era dada, eu acho que a devida Não. importância, né? Não, você tem que ter um Instagram. Ela foi e criou um Instagram pra mim. Toma aqui o login, toma aqui a senha. Falei, tá. Aí eu acho que a hora que ela criou um Instagram é como se eu tivesse pegado uma responsabilidade, né? Eu acho que agora eu tenho que comunicar. Agora eu tenho que me posicionar. Agora eu tenho que falar. E aí logo depois, um colega meu falou assim, você tem que ter uma logo. Aí eu falei, logo? Você tem que ter uma logo. Aí ele foi lá e fez uma logo. Fez a logo e fez 1000 cartões e me entregou uma caixinha com 1000 cartões. Eu tenho esse cartão até hoje lá. Aí eu acho que eu peguei mais responsabilidade. Quando foi em agosto daquele ano, porque tudo começou no início do ano que eu tinha voltado de Brasília. Quando foi em agosto, a minha colega me deu uma batedeira. Eu não tinha batedeira. Eu só vendia brigadeiro, mas eu não fazia bolo. Aí ela foi e me deu uma batedeira. No que ela me deu uma batedeira, eu comecei a fazer bolo. Ela era uma das compradoras do bolo. Mas você já sabia já fazer bolo? Bem mais ou menos. Fazia assim. Tinha mais ou menos uma noção. Mas era bem ruinzinha, sabe? Bem ruinzinha mesmo. Era assim, ela era uma amiga mesmo, que comprava meus bolos, mas era terríveis meus bolos. Quando foi em setembro, eu dei 2 entrevistas. E aí deu uma movimentada na rede social e tudo mais, no meu WhatsApp. Eu já estava meio, né, ali bagunçado, não sabia como gerir tudo aquilo ali. E aí eu resolvi pedir demissão. Eu saí da clínica com 1 ano, fiz uma poupança e fui viver só da encomenda. Quando foi no ano seguinte, que eu estava ali já trabalhando só por encomenda, eu conheci o meu esposo e meu sócio. Ele vem da área de veterinária. Ele é veterinário, só que ele trabalhava muito na área de gestão. Mas então, ele trabalha com veterinário até hoje? Ou ele trabalha como veterinário e também me auxilia na empresa. Aí, quando ele me conheceu, ele logo já foi falar de trabalho comigo. Então, com 2 semanas, ele montou uma planilha ali para me preencher e tudo mais. E aí, eu não tinha uma pegada para essa parte burocrática, né? Então, eu gostava muito de comunicar, mas eu não me lidava bem com essa parte de gestão e tudo mais. O Rubens, ele trouxe ali um olhar de construir a empresa mesmo. Então, a gente foi para a fazenda, ficamos 2 semanas na fazenda, só pensando no cardápio. Então, a gente tirou um período de férias, que era final de ano. Vamos abrir junto? Vamos começar um negócio junto? Vamos sair dessa questão só de encomenda? Vamos. Aí a gente foi. A gente pegou o cardápio. Como que vai funcionar o cardápio? Qual que vai ser a regra do cardápio? O cliente vai pedir qual tamanho? Qual que vai ser o valor por tamanho? Ele vai ter que pedir com quantos dias de antecedência? Qual que vai ser a forma de pagamento? A gente trouxe todo o modelo de funcionamento para a encomenda. E aí ele foi atrás de um sistema para o delivery. Não sei se vocês já ouviram falar do Consumer. Consumer não. É um sistema, ao meu ver, muito bom, principalmente para quem está começando. Ele tem valor acessível, ele é muito dinâmico para você usar e ele vem atrelado ao site que é o Menudino, que eles usam para delivery. Então foi quando eu comecei o delivery dentro da minha casa. E a construção do cardápio sempre foi com doces? Ou também já... Aí você colocou, já embutiu já o salgado? Eu só comecei o salgado quando eu comecei o delivery. Então, o que acontece? Eu via que muita gente deixava de pedir no delivery porque só tinha doce. E muitos homens queriam pedir e rachar até a taxa de entrega e não tinha nada de salgado. Então, a galera desistia. E eu não era muito conhecida ainda, né? Então, eu resolvi começar com o empadão, que eu conseguia refrigerar. E eu comecei com a torta fria, que também podia ser refrigerada. Porque o meu desafio era, eu tinha pouca demanda, mas eu não podia começar, eu não podia servir um produto mais ou menos. Mas o empadão eu conseguia fazer e refrigerar e a torta fria já era refrigerada. Manter então, a qualidade. Né? Então a torta fria eu montava, porcionava e finalizava na hora que saía o pedido. Então era a maneira que eu encontrei de conseguir fornecer esse produto salgado, mesmo não tendo ali uma estrutura ou uma demanda. Né? Eu vendia 1 empadão por dia. Eu lembro quando eu vendia R$35 por dia.
R$50 por dia. Até o dia que eu vendi para uma mulher R$170. Aí eu olhei pro meu entregador e falei assim, porra, se eu tivesse 10 entregas de 170, era 1.700 por dia. Na época eu vendia ali cento e pouco, R$300 por dia no máximo, né? Aí ele deu uma risadinha, eu falei, você tá rindo do quê? Eu tô falando sério. Se ela comprou 170, se eu arrumar mais 9, olha o faturamento que vai, e eu fico aqui nessa miséria de vender R$300 por dia. Eu falei, o que que tá faltando, né? Quando o Rubens fazia análise do negócio, o que que ele via? O que que estava impedindo de vender mais? Por que que não está vendendo mais? Aí eu falava assim, bom, Rubens, é porque eu não tenho tempo para divulgar tanto. Então, você tem que ter tempo. Eu tenho que ter tempo. Então, a gente precisa contratar a primeira pessoa. E aí, com um faturamento de R$500 por dia, a gente decidiu contratar a primeira pessoa. Quando a gente contratou a primeira pessoa e ele foi me ajudando a designar as tarefas que eu não iria fazer mais, que ela iria fazer para que eu tivesse mais tempo, o faturamento subiu para 800. Quando chegou em 800 eu empaquei de novo, aí a gente contratou a segunda pessoa. Quando contratamos a segunda pessoa, a gente bateu R$1.000 de venda por dia, que era aqueles 1.000 que eu já estava falando lá atrás. E isso foi numa caminhada de 1 ano. Então a gente foi para a fazenda, fez planejamento, começou o site, 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco. R$500, primeira pessoa. R$800, a segunda pessoa. R$1.000, a gente resolveu sair dali. A gente ia casar, a gente ia morar junto. Eu falei, bom, a empresa já era uma casa. É uma casa simples, é um bairro simples. Se a empresa já é numa casa, então não é um problema ela continuar sendo numa casa. Mas e se a gente reposicionar essa casa? Já que a gente já vai morar junto, por que não a gente alugar um lugar num local melhor, mas que a gente more nela e a gente economiza esse valor? E aí, assim, a gente bateu um papinho aqui, era algo assim, para meses, né? Sim. Aí a gente foi lá na internet, fui em casa buscar um carregador, aí o Rubens, vamos dar uma olhada aqui no Duque de Caxias? Eu falei, vamos. Aí encontramos um sobrado, que ficava em frente ao Maison, que hoje tá a Flor de Coco lá. Olhamos o valor, R$2.500. A gente falou, porra, uma puta de uma oportunidade. Vamos conversar com ele segunda-feira? Vamos. Assinamos um contrato, mudamos para lá, em dezembro de 2019. A venda já foi totalmente diferente, só por estar reposicionada dentro da cidade. Até pelo delivery, na época tinha Uber Eats, né? Sim. E ali veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, para nós foi bom. Porque a gente era uma operação 100% delivery. O meu foco já era 100% delivery. Então, eu não tinha uma problemática de ter a casa fechada, né? E a venda basicamente triplicou naquela época. Mas e a questão de lidar com os insumos nessa época? Foi alguma dificuldade ou foi tranquilo? Não, você fala para compra? A gente não teve. Você fala por conta da alta? Não foi tão impactante assim, tão de primeiro momento assim para nós, né? Não foi tão diretamente assim nessa velocidade para falar que a gente não conseguia fazer reajuste, por exemplo, entendeu? Então, para nós, o maior desafio, na verdade, foi lidar com o volume que veio muito rápido. Sim. Então, a gente saiu ali de uma venda, por exemplo, de 25, 30 para 70. Então, era algo que a gente não estava acostumado, entendeu? E nessa época você já trabalhava já com sua entrega própria, mais os aplicativos. Exatamente. Eu tinha o iFood, aí a gente teve aquela promoção bombástica da 99, não sei se vocês lembram, que eles faziam tudo a 99%, era 50% de desconto, não era? Lembro. Era um negócio assim, era uma coisa assim absurda. Era uma situação onde você chegava a ter 60 pedidos. Eles fizeram uma promoção muito grande, eles estavam tentando competir na época com o iFood, com a Uber Eats, entendeu? Então, era muito... Eu tenho vídeos nos meus stories antigos de 5, 6, 7 motoqueiros ficarem na porta lá esperando tocar o pedido, ainda não tinha nem tocado. Então, era algo que, querendo ou não, eu não estava acostumado. Então, o que a gente fazia? O Rubens trabalhava na área dele, ele fazia o planejamento comigo no final de semana e ele viajava toda segunda. Então, toda a parte financeira, pagamento, mandar a contratação de funcionário, ele fazia, eu não mexia com isso. Tudo que eu tinha de dificuldade de lidar, de resolver, de gerir, eu discutia com ele no final de semana, a gente resolvia o que ia fazer, ele me dava os direcionamentos e aí ele viajava.
voltava final de semana, compra também, ele me ajudava, a gente buscava fazer a maior parte das compras no final de semana, para que eu não tivesse que ir ao mercado, e aí ele viajava. E nisso a gente ficou, acho que uma média de 1 ano e meio, e resolvemos abrir a segunda loja. E aí foi quando a gente decidiu abrir lá no Jardim das Américas. Qual que era a nossa linha de raciocínio? A gente queria ter uma loja a cada 5 quilômetros dentro da cidade. Então, a Browns Doce está aqui no Duque de Caxias, então a gente entende que a gente tem que ter uma loja aqui no Jardim das Américas, a gente olhou para o mapa, o Jardim das Américas fica bem no meio do mapa, né? A gente tem a impressão que é o centro, mas não é, o centro está bem na ponta, né? Então, a gente queria ter uma no Jardim das Américas, uma no CPA, uma mais na ponta, perto do Pedra 90, e uma na região de Várzea Grande. E todas como delivery? Todas seriam retiradas no balcão e delivery. Nada com consumo. A gente ainda não trabalhava com nada de consumo. E aí a gente começou a ter uma problemática ali no Duque de Caxias, que a gente não tinha espaço para estacionamento. Né? Então, era um sobradinho, era muito estreito, não tinha lugar para parar o carro. A gente começou a ter reclamação. E aí eu e o Rubens falamos assim, olha, agora a gente precisa se planejar para procurar um local que tenha estacionamento. Só que assim, era tudo... Pô, é algo planejado, 1 mês, 2 meses. Vamos olhar. Aí achamos uma casa, que é a casa que a gente está agora. Quando a gente entrou na casa, era algo que a gente nunca tinha tido, né? Banheiro para cliente, espaço para consumo. Era algo, assim, totalmente fora do que a gente já tinha alcançado. Né? Estacionamento, um puta de um estacionamento, né? Então a gente olhou para aquilo e falou, porra, fomos negociar. Aí eu cheguei na casa e falei assim, Rubens... Ele fazia o cálculo, né? Eu falei, deixa eu ver quantas mesas cabem aqui. Falei, 1, 2, 3, tantas mesas. Falei, Rubens, quanto que eu tenho que faturar a mais do que a gente fatura hoje para a gente cobrir o custo do aluguel? Aí ele, X. Aí eu falei, aqui vende tanto, se rodar 2 meses, 2 falei, a gente dá conta de vender. Vamos fechar o aluguel. Só que, claro, que não é só o custo do aluguel, né? Quando a gente resolveu mudar, veio uma paulada de mudança, de caminhão muque, de taxa e por aí. Exatamente, vai, né? Entendeu? Reparo. Fora que a gente tem uma situação que é o quê? Por mais que você informe, o cliente não vai acompanhar tudo que você publica. Sim. Então, aquela casa ali do Duque de Caxias, eu acho que por mais de 1 ano, muita gente ainda continua achando que a gente ainda estava lá. Então, hoje eu percebo que essa mudança de ponto ela é muito negativa para o estabelecimento. Por mais que você jure que você vai avisar 6 meses com antecedência que você vai mudar. Eu tenho cliente que ainda vai lá na loja e fala assim, eu ainda bati lá na outra. Tem 3 anos que eu mudei. As pessoas elas não consomem todo o nosso conteúdo. Na verdade, a minoria consome o nosso conteúdo, né? Então, a mudança de ponto ela é muito ruim. A gente abriu uma loja no Imperial, a gente fechou a loja do Jardim das Américas, porque eles solicitaram um ponto pra gente, a gente já tinha engatilhado o ponto do Imperial, então mudamos tudo pro Imperial. Só que eu confesso que eu tenho um amor pelo Jardim das Américas, eu acho aquela região fantástica para comércio. Eu acho que o público de lá consome muito. A rota também de entrega também fica bem mais fácil de sair para os bairros, né? Exatamente. Eu tive um resultado muito positivo no Jardim das Américas. A nossa intenção era fazer a mudança e depois estruturar para abrir ali novamente. Só que o Duque de Caxias é a nossa principal loja, né? Ela é o local onde vem o nosso maior faturamento. Então, eu precisava dedicar tempo ali. E aí, eu e o Rubens tomamos a decisão de que ele poderia retornar para a área dele, que é a grande paixão dele, e em paralelo, ele ir me auxiliando no meu negócio, nas discussões, em tomar decisão, mas eu dou a sequência sozinha. Desculpa hoje. te interromper, essa questão de você trabalhar com seu marido, vocês já tiveram alguma briga fora de negócio que acabou se tornando um empecilho para dentro do negócio? Não, sempre o contrário. Sempre dentro do negócio, atrapalhando dentro de casa. Não dentro de casa, atrapalhando no negócio. É muito estressante, na verdade, né? Mas eu percebo hoje, né, com a visão que eu tenho hoje, que a imaturidade vinha de mim. Então, por exemplo, o Rubens tem 39 anos. Eu tenho 35. O Rubens trabalha na área de gestão desde os 20 anos de idade dele. Com 22, ele conta que ele era gerente de fazenda com sei lá quantos funcionários.
Eu nunca tive ninguém subordinado a mim. Então, eu bati o pé que era assim, que tinha que ser, que ele não estava entendendo o que eu estava falando. Então, a briga, na verdade, ela vinha ao contrário. Ela não vinha de dentro de casa para o negócio. Ela vinha de dentro do negócio para fora. Sim. Mas, por imaturidade minha, deu não... Por exemplo, quando eu comecei, eu tinha um armáriozinho, né? Aí eu tinha um armário e tal, e aí eu arrumei minhas compras, né? E eu botei o detergente em cima e a compra embaixo, né? A comida embaixo. Ele, Priscila, não pode colocar produto de limpeza em cima de... Eu falei, qual que é o problema se tá tudo embalado? Eu não vejo problema nenhum. Ele, mas não se faz isso. Aí na minha cabeça, ele que era meio implicante, não tava perdendo tempo com coisa que não fazia sentido. Hoje eu já vejo totalmente diferente. Então tem hora que eu ainda não concordo. Mas eu tento raciocinar se não é imaturidade minha, que eu ainda não estou enxergando o que ele está enxergando, ou se realmente ele está errado. Mas a maturidade atrapalha, entendeu? Nessa questão de poder escutar e entender o que o outro está falando, entendeu? Entendi. E na questão que você abriu no Duque de Caxias, onde você está, o Jardim das Américas você fechou e continuou com a do Imperial. A Imperial eu fechei também. Exatamente. Eu estava com muita dificuldade em fazer a gestão das duas. Dificuldade minha, né? Sim. Porque se a gente for parar para pensar, existem empresas com inúmeras filiais, né? Mas eu não estava sabendo fazer a gestão, eu tinha muita reclamação de lá, eu não estava sabendo fazer com que a equipe trabalhasse da maneira que tinha que ser, né? Eu não estava sabendo gerir aquilo ali. Eu falei, bom, se aqui é a minha principal e eu não estou sabendo fazer esse processo das duas, então que feche a outra e a gente continua só com o Duque de Caxias, e o dia que a gente estiver preparado para realmente abrir a segunda loja, aí a gente abre. Isso era uma segunda-feira. O Rubens olhou para mim e falou assim, ele ainda não tinha voltado para a área dele. Ele falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho certeza, pode fechar. Avisei no Instagram, falei, quarta-feira é o último dia, mandei pro pessoal do aluguel, falei, encerra tudo, recolhe tudo que tem aí e não tem mais loja do Imperial. Porque para mim era um peso, entendeu? Porque eu não sabia e a minha empresa não estava preparada a nível de equipe, né? Sim. Números de pessoas, número de liderança, eu ainda não tinha esse volume de gente para falar que eu ia conseguir transbordar ao ponto de ter a próxima loja, ter a terceira loja. E aí eu resolvi fechar. Então hoje eu ainda tenho 2 unidades, mas a outra unidade que eu também tinha aberto e também estava me tomando muito tempo é a fábrica. Então a gente trabalha com a fabricação de produtos, a gente trabalha com revenda e aí a gente tem a loja. Sim. Então, nesse sentido, eu resolvi parar com a do Imperial e focar no Duque de Caxias e o trabalho de revenda. E mas hoje, a gente ainda quer abrir outra loja. Hoje você trabalha com quantos colaboradores? Acho que a gente tem... A última vez que eu contei, a gente estava com 28 colaboradores. Mas como a gente está em fase de contratação, a previsão é para ficar, por enquanto, com 33. Entendi. E como que foi a escolha do nome da sua empresa? Foi escolha sua? Teve influência do seu marido? Não. A escolha do nome ela foi um pouco natural, porque como o meu sobrenome é Brown, então naturalmente eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse... Antigamente era Brown's Doces, e aí a gente resolveu fazer um rebrand. Como a gente tem uma pegada mais descontraída, a gente não tem ali uma pegada de confeitaria clássica, como eu fazia muito deboche nas redes sociais, como eu não tratava aquilo ali com algo muito, né, sério e tudo mais, ele sugeriu da gente trazer Brown's Doceria, né? Então ela fica na leitura completa Brown's Doceria, mas é Brown's Doceria, né? Porque o intuito nosso é realmente que a empresa, tanto para o cliente, quanto para a comunicação das embalagens, quanto para a equipe interna, a intenção é que seja algo divertido. Descontraído. Exatamente. Né? A intenção é que realmente o meu colaborador tenha condição, desde que ele entenda que ele tem essa permissão, de que ele consiga descontrair com você quando você vai na minha loja, entendeu? Sem necessariamente trabalhar de uma maneira tão formal, que é o jeito que às vezes a gente acaba trabalhando, né? A gente encara muito o trabalho como algo formal. Então, a intenção é essa. Então, vem do meu sobrenome. Meu nome é Priscila Brown.
E a identidade visual que você falou que seu amigo que tinha criado, né? Ela continua até hoje? Você já Não, já mudou? mudei. Então ele fez a primeira, bem simplesinho, um bolinho, uma caldinha de chocolate caindo, browns doces. Aí nisso um outro amigo meu, que trabalhava com convites para casamento, fez uma nova logo. Aí essa eu fiquei muito tempo com ela. E até o momento que eu tomei a decisão de que eu queria fazer um rebrand. E aí foi quando eu chamei o Carlos Lobo, que ele fez um redesenho da marca. E aí foi quando a gente migrou de Browns Doces, que estava inclusive em processo de registro. Então a gente registrou a marca Browns Doces. Quando a gente estava terminando, a gente fez outro registro, que era Browns Doce e Ria. Então pense bem antes de terminar qualquer coisa. Só vai gastar. Só gastar um pouquinho a mais. Planeja não para ver, tá? Você acha que, sendo uma mulher nessa área da gastronomia, tem algum desafio que você... Por ser mulher? Exatamente. Tem. Eu sinto que as pessoas acabam escutando mais os homens do que as mulheres. Eu tenho essa sensação, né? Principalmente quando você está trabalhando com outro homem. Quando eu estou trabalhando com mulher, eu já não sinto tanta restrição, entendeu? Mas eu percebo que, a depender do homem, ele tem um pouco mais de resistência em escutar ou ser liderado por uma mulher. Experiência minha, né? Sim. Dentro da minha empresa. Apesar de que eu trabalho com homens dentro da minha empresa e tenho uma relação extremamente tranquila de liderar eles, entendeu? Mas eu sinto que em alguns momentos, dependendo da pessoa que você lida, você vai ter uma resistência por você ser mulher, né? E eu percebo que em algumas situações mais críticas, parece que a mulher ele não está pronta para resolver. Tem hora que eu não estou pronta mesmo, não. A gente chama um homem mesmo para resolver. Eu não tenho problema nenhum com isso, entendeu? Sim. Tanto é que eu vivo chamando o Rubens para me ajudar, né? Tem um bicho que entrou aqui, não quer sair de jeito nenhum. Falei, vamos ligar para o Rubens, ele vem aqui e nos auxilia. Não tem problema para mim. Mas eu acho que existe, sim, essa resistência de confiar no que a gente está comandando. Na opinião. Exatamente, na minha decisão. comando. Será que realmente ela sabe o que ela está fazendo? Né? De certa forma, a gente tem que ser ter um pulso mais firme do que os homens bem em mais certas rude, né? situações. Exatamente. Eu já tive situações que eu tive que levantar a minha voz para a pessoa falar mais baixo, porque ela tentava sobrepor a minha voz na hora de discutir um simples processo dentro da empresa. Eu tinha que falar mais alto, porque senão não ia me escutar de jeito nenhum. E você lida dessa forma assim, mais tranquila em relação, um exemplo, se acontece, você fica tranquila para tentar resolver? Na hora, sim, mas eu não fico com a pessoa. Não tem como. Não tem. Né? Entendo. Não tem como, não pela resistência da pessoa, mas não tem como porque eu não consigo desenvolver um trabalho com a pessoa. Principalmente eu sendo a líder, entendeu? Então, se eu ver que é algo pontual, que, né, é um rompante da pessoa, é tudo uma análise de comportamento, né? Sim. Agora, se eu vejo que é algo que eu não consigo construir uma conversa com a pessoa, que eu vejo que eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir corrigir, eu não vou conseguir dar um feedback, que a pessoa não vai escutar, eu não consigo continuar. Aí, para mim, é um fator decisor de não continuar dentro da equipe, exatamente. Não tem como, entendeu? Para mim, não tem como. Mas, se eu vejo que eu consigo construir um diálogo com a pessoa, seja homem ou seja mulher, eu acho que para mim é o primordial para me dar sequência. E isso não é nem questão só de equipe, é até de prestadores de serviço, entendeu? Você vai contratar um serviço, tem vezes que você não consegue. Você não consegue nem falar o que você deseja para sua empresa, porque a pessoa é tão impositiva, né? Você não dá conta. Então, eu acho que para mim é um decisor. Se eu continuo ou não, entendeu? Entendi. E você já teve alguma lição dentro da sua empresa de momentos difíceis que você aprendeu a lidar e leva até hoje como ensinamento? Vários, né? Você acha que assim, como evolução profissional, vários. Profissional né? e pessoal também, né? Porque acaba afetando. Vários. Logo quando eu comecei, uma das situações que eu não me comportava bem era a questão de roupa. Né? Você trabalha na sua casa, para mim não tinha motivo de eu cuidar da minha roupa, né? Eu tô dentro de casa e era uma das coisas que o Rubens me cobrava, né? Então ele falava,
mesmo que você esteja em casa, você está trabalhando. Se você não começar o seu dia com esse posicionamento, você não vai se comportar como tal. E realmente é um exercício você trabalhar em casa, né? Porque tudo conspira para você fazer qualquer outra coisa que não seja trabalho, né? Uhum. Então, essa questão da maneira como se comportar, eu tinha mania de agir de uma maneira muito chula. Eu sentava no chão da empresa, eu agachava para mexer no celular, tipo, e ele ia me corrigindo: Priscila, você é a dona da empresa. As pessoas não podem te ver dessa maneira. Você precisa ter um posicionamento diferente. Você não pode agir dessa maneira dentro da empresa. Porque se você age dessa maneira, como que a gente vai conduzir um todo, né? Então, foi algo que eu tive que me cobrar muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito, mas aquela coisa assim, esse é meu jeito, né? E não é essa a questão. Qual que é o objetivo que eu quero? Se o objetivo que eu quero é esse, para isso eu preciso ser assim, então assim eu seja, né? Então que eu fique chula lá na praia, né? Dentro da empresa eu preciso ter um posicionamento. Parte financeira. Quando a gente começa a empresa, a gente não olha muito para essa questão burocrática, né? A gente só vai acontecendo, a gente se preocupa muito com a venda. Então, hoje eu vejo como o impacto de um bom planejamento faz diferença até para a gente gastar menos. Então, dependendo da prestação de serviço, antigamente eu não fecharia, porque a gente sempre fica com aquela coisa de que a gente faz tudo, né? Não, esse aqui eu dou conta de fazer. Não, tudo bem que você dá conta de fazer, parabéns para você, mas não é para você fazer. Então, foi outra coisa. O Rubens, ele ficou muito em cima de mim para me tirar de dentro da cozinha. Eu não saía de dentro da cozinha. Então, ele começou a arquitetar quais contratações e o que era necessário para que eu não precisasse voltar para dentro da cozinha. É porque cada um tem um jeito de fazer, e quando a gente vê que aquela pessoa está fazendo de um jeito que a gente não é o nosso, que a gente não está acostumado, a gente acha que às vezes vê como errado. Não tá bom. E a gente até não tira tempo para planejar. Às vezes você até está disposto a sair da produção. Mas assim, a demanda ela existe hoje. Se você não fizer hoje, você vai perder dinheiro. Aí você resolve fazer para não perder dinheiro. Mas aí você não sai porque você não dedica tempo para poder procurar alguém que faça, ou você não tem paciência para treinar. Né? Então você fica protelando essa preparação de alguém, porque você está o tempo todo tendo que fazer. Então vou dar um exemplo. Acabou coxinha dentro da vitrine. E eu tenho que fazer, sei lá, um planejamento do Natal. Aí eu parava o planejamento do Natal, que é algo extremamente importante, e ia fazer a coxinha. Por quê? Porque eu não posso ficar sem vender a coxinha. Hoje em dia eu faço assim, quanto que eu vou vender de coxinha hoje? Qual que é o meu prejuízo se eu não planejar o Natal? Planejo o Natal. Deixa sem vender coxinha. Antigamente não, antigamente assim, não pode ficar sem o produto. Hoje eu já não tenho mais esse desespero, essa coisa. Nossa, não pode ficar. Não, acabou, tá tudo certo. Não é porque acabou que eu vou ter que ir para dentro da cozinha. Eu tenho que entender por que acabou. Acabou porque não planejou correto a reposição da vitrine, porque não está entendendo a demanda, ou porque a demanda subiu repentinamente. A tendência é ela se manter, ou foi alguma coisa específica, foi uma publicação específica, foi alguma situação específica, entendeu? Mas não voltar para dentro da produção. Então, eu acho que hoje eu já tenho essa visão que antigamente eu não tinha. Eu sempre voltava para dentro da produção. Porque sempre quando você está dentro da produção, você acaba deixando de ver muitos pontos importantes. Seja ele dentro da sua própria empresa, quanto fora. Você não faz relacionamento. Você não faz praticamente nada. Você não procura fazer um planejamento de redução de custo. Você não sabe nem qual que é o seu custo. Você não consegue fazer um planejamento de aumento de receita. Você não consegue enxergar uma oportunidade de fechar uma parceria para vender mais. E em vez de você ir para dentro da produção, você vender mais. Você não entende nem quem que você tem que contratar, como que você vai crescer, entendeu? Então, a gente fica ali naquela miudeza de que eu não posso perder esse negócio, eu não posso deixar de fazer isso, porque senão eu não vou vender, e eu acabo deixando... o Rubens fala o seguinte, ele fala que a gente fica cuidando da formiguinha enquanto o elefante está passando. Então, você fica tentando cuidar do pequenininho, enquanto existem coisas enormes passando por você, e você não está vendo, e você está perdendo muito mais dinheiro do que se tivesse cuidado daquele negocinho pequeno. Sim, é verdade. E motivação, Priscila? Como que você mantém essa alegria e
que você transmite para os seus clientes, né? Porque eu sigo o perfil seu da doceria, a gente vê você comendo, você vê você brincando com os seus funcionários, como que você mantém essa leveza? Na verdade, eu tenho que cuidar para não ser leve demais, né? Porque eu tenho mania de brincar muito, né? Então, na verdade, eu me vigio para ter mais foco, né? Mas é claro que eu já tive muitos momentos estressantes. Eu tive uma gravidez durante a empresa, então não foi fácil, né? Eu passei por um aborto durante a empresa, então também não foi fácil. Eu já tive muitos problemas financeiros, de dificuldades que não eram nada. Mas, na verdade, para mim, na época, como eu não entendia, para mim era algo extremamente desesperador. Então, eu ia para o banheiro, chorava, calmava e voltava para a empresa. Às vezes, quando eu não estou muito legal, eu acabo não gravando tanto, né? Mas a minha frequência é do jeito que eu realmente transmito, entendeu? E hoje eu lido muito mais fácil com as adversidades. Às vezes eu penso assim, ó, antigamente eu ficava desesperada, na verdade, né? Hoje em dia eu penso assim, o que de pior pode acontecer? Vamos trabalhar com o do pior para trás, né? O de pior pode ser isso. Então, o dia tem 24 horas, mais que isso acho que não cabe no dia para acontecer, né? Então, se esse é o máximo, vamos tranquilo. Aí, às vezes eu ficava assim, putz, fulano faltou, ciclano faltou. Eu falei, vamos lidar até meio-dia. Meio-dia nós vemos o que acontece. Do meio-dia para frente é outro momento, né? Quando você vê, não acontece nada. Uhum. Depois que eu escutei que 90% das nossas preocupações nada acontece, eu parei de ficar desesperada. Eu falei, vamos lidar por bloco. Até meio-dia é uma situação, do meio-dia para frente é outra situação. E ponto. Uhum. É assim que eu lido. Então eu não deixo muito estresse me pegar, não. E todos esses anos da Browns, né? Você fez algum curso na área? Quais cursos você fez? O primeiro curso que eu fiz foi na área de confeitaria mesmo, né? Então eu fui para Brasília, foi quando eu pedi demissão, fui para Brasília, fiz um curso de confeitaria que me ajudou muito, né? Então foi quando eu finalmente determinei ali as minhas bases, porque cada hora eu fazia uma coisa, uma hora eu fazia uma massa pão de ló, daqui a pouco eu estava na internet de novo procurando outra massa, então é muito estressante. Então eu determinei a massa que eu ia trabalhar, o estilo de recheio que eu ia trabalhar. Então para você fazer compra é mais fácil, para você fazer o planejamento do cardápio, o custo é tudo mais fácil, né? E aí depois, quando eu conheci o Rubens, ele já tinha feito o Dale, já ouviram falar? Não. O Dale me patrocina, hein? O Dale é um curso fantástico de empreendedorismo. Para mim foi muito bom. Então eu sempre tive muita dificuldade para falar com o colaborador. Eu não dava conta de chamar atenção. Meu rosto ficava quente, eu ficava nervosa, ansiosa. Não dava conta de falar. Aquilo ali para mim era morte. Eu dava até palpitação. E o Rubens, aí eu olhei naquela troca com o Rubens tá muito difícil, tá muito complicado, eu não tô sabendo como fazer isso, eu não dou conta de falar. Tipo, você fazia um brigadeiro, era 50, você pesava só 40. Eu falava, puta que pariu, não é possível, você sabe pesar um brigadeiro. Aí ele, mas você falava, eu falei, eu não dou conta. Eu ensaiava, eu chegava assim, ó, pra falar, eu não dava conta de falar. Ele falou assim, você vai fazer um curso do Dale. Ele já tinha feito na empresa dele. Eles usam muito esse curso para quem trabalha com meta, para quem tem foco em liderança. E aí eu fiz a primeira fase do curso. Me abriu a mente, me preparou de uma maneira assim fantástica. Passou um tempo, fiz outro curso do Dale, e aí já com foco em liderança. Fiz esse curso do Dale de liderança, foi outra abertura de mente com relação à meta, com relação à parte de como realmente liderar as pessoas, a instigar você a fazer mais de uma maneira saudável, mais produtiva, entendeu? De qual é o meu papel como líder, entendeu? Então, por exemplo, você encabeça o podcast, mas a sua função no aumento da equipe é facilitar o dia dos caras, Sim. Não é deixar mais difícil. Então, se o cara tá com dificuldade de ligar o equipamento, às vezes o problema não é o cara, às vezes o problema tá no equipamento, tá na logística, tá no horário que começa, tá na fase da luz que toda hora tá caindo.
Então, o curso do Dale me deu um suporte, um apoio nessa parte de me desenvolver como pessoa e como profissional fantástico para mim. Foi muito bom. E hoje você está contratando, igual eu te falei, eu te sigo lá, eu vi que você disponibiliza psicólogo na sua empresa. Como que foi essa tomada de decisão para você disponibilizar? Porque isso facilita também muito nessa nossa área. Na nossa área, querendo a nossa parte, é uma parte meio escondida, mas realmente importante, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Quando foi janeiro, o Rubens voltou para a área dele, né? Então, eu me vi ali mexendo com uma coisa que eu nunca tinha feito, que é a parte financeira. Não entendia nada, né? Não tinha noção de nada. E eu fiquei ali mascando todas aquelas demandas, né? E eu entrava dia, saía dia, não sabia nem o que eu estava fazendo ali, porque eu só cuidava do marketing, né? Eu só cuidava da divulgação. Aí foi quando eu procurei a primeira ajuda, né? Eu falei, não, eu vou fechar uma consultoria de alimentos, eu não sei fazer isso aqui sozinha, eu não dou conta de raciocinar isso aqui sozinha. Eu falei, eu vou chamar uma ajuda. Eu já acompanhava a Produz, não sei se já ouviram falar da Produz, uma empresa de solução de food service muito boa, lá de Recife, tudo online. Falei, eu vou fechar. E foi maravilhoso. Mesmo online, eles fizeram um diagnóstico assim, do que a gente precisava, com foto, com conversa, videochamada com funcionário, fantástico. Ele já foi me dando todo um apoio. E ali o que acontecia? Quando eu estava com muito anseio, muita dificuldade, eu tinha a quem recorrer. Então, você ter a quem recorrer, discutir negócio, cara, eu tô com uma dificuldade aqui na parte da contabilidade, eu não sei o que eu faço, né? Era mais, para mim, me aliviava. Aí, beleza, eu fiz essa parte, aí eu comecei a bater na parte financeira. Não sei o que eu tô fazendo, eu não tô entendendo nada, eu não sei se eu tô ganhando dinheiro, eu não sei como que eu faço esse financeiro da maneira correta, né? Eu quero que a empresa cresça, mas eu sei que do jeito que tá não tem como ela crescer. Vou procurar um suporte financeiro. E aí eu procurei uma consultoria aqui de Cuiabá, só que depois eu entendi que ele não era financeiro, ele era estratégico. E aí eu falei, agora eu preciso procurar o financeiro. Então, quando eu fiz a consultoria financeira, a consultoria estratégica, ele me abriu um mapa da empresa, de como deveria ser, não de como estava. Quando ele abriu esse mapa, que ele falou gestão de pessoas, setor financeiro, suporte jurídico, suporte contábil, eu saí contratando todo mundo. Eu falei, eu preciso do financeiro, eu falei, eu não vou raciocinar mais nada sozinha, não vou fazer mais nada sozinha. Eu falei, até para ir para contabilidade, eu vou com alguém para me ajudar. Não quero decidir mais nada. Mas sabe aquela angústia que você não sabe se você está fazendo certo, está fazendo errado? Eu falei, eu não vou fazer mais nada sozinha. Aí eu fui, fechei com a Produz cuida da parte de alimento. Então, toda a discussão de lista de produção, o que vai produzir, estoque mínimo, reposição de vitrine, a gente discute com a Produz. E a Produz, na verdade, ela discutia um 360, mas o foco dela é o alimento. Aí eu fui e trouxe a consultoria estratégica. Com a consultoria estratégica, ele foi olhar para os setores. E aí a gente vai ter uma agenda de execução de necessidades, que a gente está nessa fase. Quando ele me abriu esse leque, eu fui atrás de gestão de pessoas. Por quê? Porque eu estava segurando a contratação, ele queria que eu esperasse, na verdade, porque ele falou assim, a gente ainda não chegou na agenda. Você vai pedir o quê para elas? Você ainda não tem o cronograma das tarefas. Eu falei assim, eu não vou esperar mais. Porque minha gerente estava com dificuldade, eu queria que ela tivesse um apoio e eu não era esse apoio. O santo de casa não faz milagre. Né? Eu não tinha também essa competência para poder dar esse suporte. Então, eu busquei uma consultoria de gestão de pessoas que a própria consultoria do Weber me indicou e foi a melhor coisa que eu fiz. Então, a gente está em processo de construção, ela faz descritivo de cargo, mas se, por exemplo, meu colaborador não está bem, ele tem com quem conversar, porque dentro da equipe tem uma psicóloga. Às vezes a pessoa está com dúvida, ela está com dificuldade, não é eu mais a dar um feedback, porque o meu vem carregado de emoção, o meu vem carregado de interesse pessoal meu, o dela vem profissional, o dela vem do jeito que tem que ser, não vem carregado, é igual mãe, né? Mãe dá o cacete, né? Aí a tia é sempre mais legal, né? Porque ela consegue conversar, ela consegue, né? Então eu busquei essa ajuda de gestão de pessoas para que realmente a minha empresa tivesse um apoio que eu não estava conseguindo dar.
Sim. E para que a minha gerência tivesse esse suporte, o que eu faço? Olha essa situação aqui, como é que eu conduzo? Mas não só para corrigir problema, mas é para traçar uma linha de futuro. O colaborador está aqui. A gente quer que ele venha para cá. Ele quer, então vamos traçar o plano. Qual ferramenta que a gente usa? O que a gente faz? Aí eles têm algumas ferramentas de feedback, de continuidade, onde vai entender como é que você se vê, como é que o seu líder te vê e como é que você precisa estar para passar para o próximo nível. Construção de plano de carreira. Eu vejo que é de extrema importância a gente ter uma visão a longo prazo, porque senão o seu colaborador entra na sua empresa e eu vou para onde? Então, quando ele enxerga uma oportunidade onde ele tem continuidade, ele acha mais interessante do que entrar numa empresa onde ele entrou para ser atendente e não tem mais nada. Isso ajuda também muito na questão de alinhamento de visão junto com a sua empresa, né? O colaborador ele consegue enxergar a visão, ajuda, né? A alinhar com a visão da empresa. Exatamente, porque aí se eu tenho um plano de carreira para ele, a carreira está diretamente ligada ao objetivo da empresa. Por exemplo, eu preciso, um plano de carreira seu é virar um líder da futura loja que vai abrir tal data, né? Mas a gente discutiu bastante também essa questão da equipe estar alinhada e a gente esbarra na missão, visão e valores. Né, que é uma premissa da empresa que precisa estar enraizado na empresa para que os colaboradores realmente se conectem com você. Sim. Ou não. Às vezes não, e ele vai sair e tá tudo bem, porque ele entendeu que aquilo ali não é um viés para ele, né? Por exemplo, tem empresa que é primordial para ela a pessoa ter uma religião. Tem empresa que não, né? Tem empresa que tem né? Ela tem ali as premissas dela, onde realmente é importante você ter isso claro, qual é a missão e visão, até para a hora que ele for tomar uma decisão. Então, qual que é a visão da empresa a longo prazo? Qual que é o valor inegociável da empresa na hora dele tomar uma decisão do que ele pode fazer ou não? Por exemplo, se ele recebe um cliente cadeirante, qual que é a visão da minha empresa com relação a qual que é o meu valor para ele com poder relação para ele tomar a decisão, né? Exatamente, de dar o suporte. Vou dar um exemplo que eu achei fantástico, a minha equipe tomou uma decisão lá e que é o que eu faria. A mãe estava com o filho, ela até me mandou um direct, e o filho dela socou sal no suco dela. Dava para tomar? Não. A culpa era da empresa? Não. Mas qual que é o meu valor? Ela foi lá e trocou o suco. E não cobrou nada da cliente. Porque é o que eu faria. Não é que eu tô ali para simplesmente fazer tudo a gosto do cliente. Mas a minha vontade é que sim, que você esteja satisfeita dentro da minha empresa. Que tenha uma experiência. Exatamente, que você tenha respeito pelas pessoas. Eu tive uma situação que foi muito marcante, assim, eu nunca mais esqueci. A empresa ainda era pequena, ainda estava no fundo lá de casa, e a cliente me mandou um áudio. Priscila, eu queria muito seu bolo vulcão de ninho chocolate. E chorando. Meu irmão tá vindo pra cá e eu queria encomendar esse bolo com você. Eu falei, tudo bem, mas o que aconteceu? O que aconteceu? A mãe dela teve um problema no intestino e foi internada. E não podia comer nada, né, de sólido. E aí ela me contou que ela ficava assim, mãe, quando a senhora sair daqui, eu vou dar uma feijoada pra senhora. Eu vou dar uma galinhada pra senhora. E ela falava que ela queria comer o bolo vulcão que ela tinha comido nosso. E aí o que aconteceu? A mãe dela veio a falecer e o irmão dela, que estava vindo de São Paulo, ele queria conhecer o tal bolo que a mãe dele tanto falou antes de morrer. E foi uma situação assim, aí o Rubens correu, comprou uma flor, nós nos encontramos numa calçada, porque eu não tinha loja, aí chora um, chora outro. E o que eu trago para minha equipe é que a gente nunca sabe o que você está passando e qual que é o seu motivo de compra. Eu já tive pessoas que eram muito humildes e que simplesmente acompanhavam tanto a rede social e que queria tanto comprar que finalmente juntou um dinheirinho, aí você vai lá e atende a pessoa errada ou entrega o pedido errado para a pessoa. Aí a pessoa na metade do caminho não é o produto que ela tanto desejou.
Então, às vezes, a gente está tão no automático, é um bolo, é um bolo de pote, é uma encomenda de uma festa, mas a gente não tem noção da razão da compra. Às vezes, realmente, é uma razão comum, mas eu já tive muitos episódios, principalmente na época da pandemia, que a gente tinha muitos pedidos, que era para entregar para uma avó que estava dentro de um apartamento sem poder sair, que era para entregar para uma mãe que ia passar aniversário sozinha, mas que não podia encontrar com os filhos, que era para levar para um velório. Então, a gente teve situações muito comoventes em que, se o meu colaborador não tem esse olhar, ele não vai perceber o momento do cliente, entendeu? Então, essa parte de missão, visão e valor faz com que você tenha uma equipe conectada com o seu objetivo. E, claro, a gente ter clareza para onde a empresa está indo. Realmente. Todo mundo tem que saber qual que é o objetivo da empresa. O que ela quer vender mais esse mês. Qual que é a meta dela esse mês. Todo mundo tem que saber qual que é o objetivo. Qual que é a próxima campanha. Né? Quantas vezes eu lancei promoção e nem avisei minha equipe? Quando eles viam, estava todo mundo lá perguntando um produto que eu nem tinha avisado, que eu tinha soltado no Instagram. Erro meu. Então, a gente, ao longo do tempo, acho que a gente vai aprendendo essa conjuntura, né, de um todo. Sim. A consultoria estratégica me ajudou de uma maneira absurda a começar a construir essa caminhada mais profissional e parar de querer fazer tudo sozinha, sabe? De resolver tudo sozinha. Sim. E para finalizar, você tem alguma dica que você daria para alguém que está começando o negócio, está no início dessa jornada tão grande assim? Olha, na área da gastronomia, a minha dica seria procurar uma ajuda profissional de consultoria na área de alimentos. Eu acho que ela nos ajuda a não fazer um cardápio tão extenso, nos ajuda a procurar entender de custo, nos ajuda a saber planejar uma compra, que eu acho que é algo que a gente peca muito quando a gente está começando. Sim. Priscila, agradeço sua presença. A gente tem muito assunto ainda que tem que conversar em outro episódio. Sim. Agradeço muito a presença. Obrigada. E espero que o podcast dê muito certo, Obrigada. que muita gente venha aqui contribuir, porque eu acho que a jornada de quem está empreendendo, ela é dolorida, né? Porque as pessoas acabam duvidando até de si, né? Então, a gente precisa dar suporte, apoio. Então, acho que ajuda bastante. Mostrando a realidade também, né? O bom de trabalhar com os colegas é que quando um tá mais pra baixo Borocochô, assim... né? Borocochô. O outro vem e dá uma... Sacudido. Sucesso, né? Priscila, onde que nossos ouvintes podem encontrar sua loja? A gente fica no bairro Duque de Caxias, na rua Almirante Henrique Pinheiro Guedes, número 240, em frente à Clínica Intra, ali na rua lateral do Shopping Goiabeiras, onde tem um posto de gasolina desativado. A gente tem estacionamento, a gente trabalha das 8 às 7h30. Temos um rodízio de café da manhã que acontece de segunda a sexta. Já fui lá. Minha esposa tá cobrando eu pra ir lá. Temos almoço e temos também bolos por encomenda, que às vezes as pessoas acham que a gente não tem bolo. A gente trabalha com muito bolo de festa, docinho de festa também. E o melhor empadão pantaneiro, né, Priscila? Exatamente, que é o nosso carro-chefe, né? Nosso empadão pantaneiro com carne de panela e banana frita. O melhor que tem. Exatamente.